Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Information e hoje estreando aqui, abrindo aqui, né, no nosso canal do YouTube a nossa Draft Season, né, a temporada de Draft. Vamos se aproximando cada vez mais do Draft que ocorre aí no final de abril, né, e vamos começar com tudo aqui na Draft Season com eu, Pedro Matsunaga, trazendo o vídeo muito esperado, o top 3 QBs dessa próxima classe, posição mais importante do americano, e nada mais justo que a gente abrir esses vídeos sobre o draft com a posição mais importante da NFL, né? Mas antes da gente partir para o top 3, né, dos 3 melhores quarterbacks da próxima classe, já chega aí dando seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para seus amigos que ajuda muito da Information, e vamos lá já falar aí dos 3 melhores QBs da próxima classe, começando pelo terceiro lugar. Então, como eu falei, começando pelo terceiro lugar, aqui nosso terceiro lugar do The Information é ele, Carson Strong, quarterback de Nevada. E por que o Carson Strong é o terceiro melhor quarterback dessa classe, você deve estar se perguntando. Para nós, assim, as principais qualidades do Carson Strong: QB muito pronto para a NFL, jogou no esquema ali de Nevada com muitos passes e num estilo muito profissional, né? É um pro style que a gente pode chamar, muito próximo que se trabalha na NFL, o esquema, não saindo tanto em spread, não tendo tantos RPOs como alguns outros nomes aqui dessa classe. É um jogador que é muito confiável nessa questão, é um pocket passer, sabe manipular muito bem o pocket ali, é um cara que tem essa presença de pocket muito bem apurada, é um jogador fantástico com a potência do braço dele também. É indiscutível a qualidade nessa potência do braço do Carson Strong também. Enfim, é um jogador que, cara, tem uma precisão bem interessante, o ball placement muito legal, no passe em geral muito bom. Mas por que ele não tá mais alto, né? Tem tantas qualidades assim, porque ele não tá mais alto. Primeiro, ele é um jogador muito travado pro pocket. Hoje a gente vive na NFL uma era de QB mais móveis, de QBs que improvisam um pouco mais, e o Carson Strong não tá nessa classe, né? Nesse estilo de quarterback que se movimenta mais, que improvisa um pouco mais. Não, ele é mais paradão, ele é mais fechado no pocket. Esse já é um ponto contra o Carson Strong. Mas também a gente pode citar principalmente a queda de desempenho, e isso é bem drástico no caso do Carson Strong. Em 2020 ele foi muito bem, em 2021 ele já não foi tão bem assim, ele teve uma queda de produção imensa, a tomada de decisão dele não foi das melhores, o ball placement dele também foi bastante inconsistente. Então essa inconsistência e esse medo dele não poder evoluir tão bem na NFL porque ele teve uma queda de desempenho no último ano dele no college, traz vários questionamentos em relação a ele, e por isso Carson Strong está aqui na terceira posição do nosso ranking. Como quarterback número 2 da classe de 2022, vem ele, Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh, um jogador que ficou marcado aí para quem acompanha o Combine, acompanha essa época do draft, pela mão dele, né? Ele tem um problema na mão, a mão dele é meio assim, o dedo é meio dobrado para dentro assim, e isso acabou sendo marcante em relação a ele. E isso sim é uma questão, mas vamos primeiro falar dos pontos prós do Kenny Pickett. É um jogador que explodiu demais nesse primeiro ano dele, explodiu como um passador fantástico. Ele não tem talvez o melhor braço da classe, ele não tem um braço elite, eu diria, mas é um braço bem forte, bem satisfatório. Consegue fazer todos os lançamentos que é necessário na NFL, é um cara que consegue ser uma ameaça vertical bastante constante, inclusive, é um jogador que se especializou bastante nesses passes longos, é um jogador bem interessante, o Kenny Pickett, nessa questão, um jogador que se mostrou muito preciso, muito inteligente, passando a bola, fazendo boas leituras, tanto pré como pós-snap, é um jogador que conseguiu diminuir a tomada de decisão errada. É um jogador que cara, é um cara que bota a bola na mão dos seus recebedores mesmo, pode passar 50 vezes por jogo. Então, assim, ele é um grande passador, talvez o melhor passador dessa classe de 2022. Mas tem os seus pontos contra, né? O primeiro é a mão, né? Como eu falei, a mão dele é assim. Isso realmente muita gente tenta falar que não interfere, mas interferiu sim. Ele sofreu bastante fumbles na sua carreira no college. Então, isso é uma preocupação para a NFL, de como ele vai conseguir cuidar da bola tendo a mão assim, e ambas as mãos, né?
tem esse dedo assim meio dobrado para dentro da mão, então isso é um questionamento. Outro questionamento que também é super válido de se falar é em questão de como se desenvolveu essa carreira de college do Kenny Pickett. Ele é um jogador que jogou 5 anos no college football, e nesses 5 anos ele teve altos e baixos e explodiu no último ano. Então isso pode levar a crer um pouco que seja um jogador one year wonder, um jogador de um tiro só, né, de um ano incrível, mas é só isso, e acaba tendo um overhype, né, sendo superestimado por apenas um ano. Então são alguns questionamentos, e também em relação a como ele consegue traduzir esse jogo dele para a NFL. Eu ainda acho perigoso essa mentalidade gunslinger dele. A tomada de decisão dele às vezes variou um pouco também. Então são algumas preocupações que a gente pode pensar em relação ao Kenny Pickett e que é válido a gente discutir aqui, e por isso talvez ele não seja o quarterback 1 dessa classe. Eu acho que principalmente pelo questionamento em relação a ele ter uma consistência melhor, né? Ele explodiu demais no último ano, teve uma variação muito grande, tem a questão física também da mão dele, então tem alguns questionamentos, apesar de ser um prospecto muito interessante. E a primeiríssima posição aqui do nosso ranking do top 3 QBs da próxima classe vai para ele, QB de Ole Miss, Matt Corral. Polêmico aqui, muita gente não gosta do Matt Corral, muita gente tem ele bem abaixo daqui, mas é o QB1 pro The Information. E por que disso? Teto, simplesmente teto. É um jogador que, cara, é divertidíssimo de assistir. Assistir a tape dele é um passatempo muito legal mesmo. É um jogador que, cara, tem características incríveis. Uma capacidade de improvisação sensacional, fantástica. Melhorou muito a tomada de decisão, a curva de aprendizado, ou seja, a evolução dele no college football foi só subindo, diferente do Kenny Pickett, que variou muito. O Matt Corral foi só subindo, foi só melhorando e evoluindo pontos importantes do seu jogo, com a precisão do passe. Ele é muito preciso em passes curtos e médios. É um jogador que consegue resolver muito bem com as pernas, apesar de precisar ganhar um pouco mais de estrutura muscular, né? De força física para conseguir correr melhor na NFL, mas ele já mostra a mentalidade, tem um atleticismo para conseguir ganhar muitas jardas com as pernas, tem um braço bem potente para fazer lançamentos longos, é fantástico também. Mas existem questionamentos, óbvio que existem questionamentos em relação ao Matt Corral. O primeiro é como que ele vai traduzir esse jogo dele para a NFL. Já falei da força física, né? A estrutura física dele precisa melhorar. Ele ainda é muito magrinho, muito fraquinho, mirradinho. Isso pode realmente vir a ser um problema na NFL. E também essa questão de como ele joga, né? O Ole Miss jogava um ataque muito simples, com muito RPO, né? O Run Pass Option, que não é muito traduzível para a NFL. Então, é um questionamento válido a se fazer se o Matt Corral vai conseguir traduzir todas as capacidades dele na NFL. Um jogador que é muito cru ainda em termos de pensamento e processamento de jogo, né? Tanto é que ele não precisava fazer grandes leituras e ainda tinha alguns erros de leitura quando precisava fazer alguma leitura um pouco mais avançada. Então, no aspecto mental do jogo, ele é bastante cru ainda. O Matt Corral. São alguns questionamentos em relação a ele, mas é um jogador com um teto altíssimo, uma capacidade, um talento bruto incrível, tanto na questão atlética como passando a bola. É um prospecto muito completo na posição de quarterback. Então é isso aí, galera. Fechamos aqui nosso top 3 QBs do próximo draft. E aqui embaixo tem o link para o nosso podcast, o link para o top 5 que a gente fez no podcast. Então, se você quer saber a posição 4 e 5, os motivos mais detalhados de cada um dos jogadores, um pouquinho de discussão também, se esse jogador deveria estar ali ou não nessa posição do ranking. Alguns jogadores que ficaram de fora do top 5 também, acessa aqui embaixo o link para o nosso podcast, escuta lá o top 5 e compartilhe esse vídeo de novo para os seus amigos, para os seus conhecidos, para todo mundo, para levar o The Information para cada vez mais pessoas. Dá um like no vídeo aqui se você não deu lá no começo. E comenta aqui se você concorda, se você discorda, se você acha que o Malik Willis deveria estar aqui no top 3, se você acha que o Matt Corral não deveria estar, que o Carson Strong não deveria estar. Enfim, comenta aqui embaixo, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abração e tchau, tchau!